Olá a todos! Hoje eu vim explicar um pouco sobre os arquétipos do oráculo animal, que é esse aqui, que a gente sempre está trabalhando com ele. Os arquétipos de animais, dentro do xamanismo, são os arquétipos dos bichos e são denominados animais de poder. Isso porque acredita-se que cada pessoa possui um espírito animal. Um espírito animal protetor que ajuda conforme os seus desafios do dia a dia. O animal irá ajudá-lo conforme suas características. Nós temos o cavalo. O cavalo ensina a andar em uma nova direção, novos caminhos à frente, dominar o lado instintivo e manso dentro de cada um de nós. Impulso pessoal, vitalidade e força interior. Nós temos a coruja. A coruja é lealdade ao parceiro, proteção aos filhotes. A coruja inspira sabedoria, benevolência, contribui com a visão além de ilusões, ajuda a enxergar verdades das pessoas e situações, além de ajudar bastante nos estudos. Quando a gente precisa de focar em provas, concursos, a gente pega e ativa o arquétipo da coruja, a gente fica muito mais propenso a aprender, fica mais claro tudo aquilo que você lê, tudo aquilo que você estuda. O beija-flor, temos o beija-flor, que é um dos arquétipos mais poderosos, emanando o amor verdadeiro e divino, a felicidade, a alegria, cura e expansão. Ele acaba por aumentar a força do seu amor próprio, de modo que a sua autoestima se eleve. Após isso, tal poder passa a ser partilhado com os outros. Assim que a gente consiga nos amar, nos proteger, nos ter um autoconhecimento, a gente consegue amar o próximo, respeitar o próximo. Então o beija-flor ele vem com essa intuitividade, esse prazer, fazendo com que a gente consiga. Para eu amar o outro, eu tenho que me amar primeiro. Eu tenho que ter autoestima, eu tenho que ter prazer, eu tenho que saber cuidar de mim para eu poder doar amor. Nós temos a águia. A águia é sensacional para aqueles que têm visão de empresários, visão além, para poder voar bem alto e disparar. A águia tem a visão ampliada da situação presente, o olhar sobre o grande cenário. Ela tem a estimulação que enxerga os detalhes necessários para atingir o objetivo e a sabedoria, visão e coragem. Eu já expliquei aqui que quem ativa o arquétipo da águia tem que tomar um pequeno cuidado, porque o lado sombra da águia, ele é de solitude. A águia, ela é solidão pura, né? Então, geralmente você ativa o arquétipo da águia para poder ampliar a sua empresa, para poder prosperar na sua empresa, na sua loja, nos seus negócios, nos seus projetos. Porém, você tem que tomar cuidado e observar se você está deixando o seu parceiro de lado. Porque a águia, ela é sozinha, ela dispara, né? O sobrevoo dela é avante, ela dispara totalmente, deixando o seu companheiro ou a sua companheira para trás.
Por isso que eu sempre falo, é bom os dois, o casal, utilizar a águia, porque aí nenhum fica para trás e assim não atrapalha o relacionamento. Nós temos o leão. O leão é um grande rei da selva, inspira a ter autoconfiança e exercer o poder pessoal. O seu poder pessoal, a sua autoestima, o seu amor próprio, né? É tudo aquilo que o leão é. O leão, ele é vaidoso, né? Ele é o rei da selva. Então, ele alerta para as possíveis ameaças externas aos seus planos, coragem e vigilância do seu território. O leão sempre está vigilante, ele sempre está em alerta para poder cuidar de toda a sua... que ele cuida como se fosse de uma equipe, né? Ele cuida de um todo. Ele cuida da natureza, ele cuida dos seus irmãozinhos, né, os animais. Então, o leão é como se fosse o chefe, né? Então, ele sempre está em alerta, estado de alerta. Nós temos o lobo. O lobo, para os índios americanos, o lobo é o primeiro e grande guia daqueles que decidem trilhar o caminho espiritual. Um grande mestre, audacioso, instintivo e ágil. O lobo, ele tem a perspicácia, né? Ele tem, assim, um olhar abrangente de tudo aquilo que ele quer. Ele tem um pouquinho também de... um pouquinho de astúcia, um pouquinho de... Ele sempre, assim, pensa um pouco nele mais, né? Um pouco mais dele. O lobo, ele é forte, ele é corajoso, ele é inteligente, perspicaz, mas ele também está preparado para dar o bote, né? Quando ele está preparado para dar o bote, ele pensa nele, somente nele, ele não pensa no outro. Ele não é igual o beija-flor que está ali para dar amor, para espalhar a cura, pensando no próximo, não. O lobo, ele tem um lado sombra bem negativo, né? Então, quando a gente ativar o lado sombra, a gente ativar o lado positivo, a gente sempre tem que olhar o lado sombra, para a gente poder observar e adequar, porque tem como adequar. E você usando dois arquétipos, você adequa, como eu sempre expliquei, Cleópatra e Beija-Flor. Eu vou fazer mais, eu vou trazer vários, eu vou fazer outros que a gente pode utilizar a sereia com outro arquétipo que vai poder minimizar o lado forte, sensualizado da sereia, o lado que somente quer conquistar, somente quer seduzir, é o lado da sereia, mas a gente pode usar um outro elemento que faça com que a gente, utilizando os dois, vai fazer com que seja perfeito. Não vai atrapalhar a nossa jornada, não vai atrapalhar o nosso bem-querer, né? O nosso dia a dia. Porque se você ativar só um e não olhar o lado sombra dele, você corre o grande risco de ganhar de um lado e perder do outro. E a gente só quer melhorar, ampliar a cada dia mais. Nós temos a borboleta, que a borboleta é a vida da borboleta, é a própria metáfora. Primeiro ela rasteja como uma largata, depois ela se fecha na alquimia do casulo e em seguida a linda borboleta rompe a casca e voa alegremente. Inspira a aceitar transformações inevitáveis.
quem não gosta de mudanças, né, tem um grande medo de ativar a borboleta, porque a borboleta é mudança pura, né? Então, assim, a gente tem que observar muito aquele arquétipo que a gente quer usar, a gente quer utilizar. A gente tem que estudar, ler muito para ver se ele vai conectar com a nossa essência, com a nossa aura. Nós temos o tigre. O tigre, ele inspira a ouvir os instintos primitivos e a agir com a agressividade necessária em cada situação da vida. O equilíbrio entre a força e a inteligência, a sabedoria, de seguir a intuição, expressando o poder pessoal. O tigre tem toda essa força, né? A sabedoria, tem toda a perspicácia, né? Então, são poucos, são 10 arquétipos que eu trouxe aqui para a gente poder pensar, para a gente poder raciocinar e estudar um pouco deles. Até o momento eu venho trazendo os arquétipos de poder animal, que a gente possa trabalhar com eles. Mas eu vou fazer, como eu fiz da Cleópatra, eu vou fazer tipo da Nefertiti com um novo arquétipo, o da sereias com um outro arquétipo, porque vai equilibrar luz e sombra. E a gente vai estudar mais e trazendo ao longo dos dias para a gente poder ver qual aquele melhor que encaixa. Eu quero assim sempre mostrar para vocês, passar os meus ensinamentos para que possa ajudá-los espiritualmente, ajudá-lo na cura, ajudá-los assim, percebendo que sempre há uma luz no fim do túnel. Quando a gente tem a nossa força, a nossa inteligência e a nossa fé, quando a gente prospera, que a gente pede a Deus, a gente sempre acha uma luz no final do túnel. Então isso é muito importante da gente poder estudar, da gente ativar e da gente observar. Porque quando eu falo com vocês que a gente ativando e a gente tendo a fé, realmente o milagre, é como se fosse um milagre. A transformação acontece. Eu vou trocar a palavra milagre para transformação. Namastê. Gratidão.